Ai, gente, tô mostrando a cobertinha porque tá frio. Vamos ver. Vamos convidar. Se eu mandando a solicitação para Raquel, melhora. Vamos ver. Raquel, está se vendo? Vira a Menina, câmera. então, eu tô fazendo o teste aqui, mas nada. Ai, que Sai coisa do. Você tá no incrível. Wi-Fi? Caiu. A conexão da Raquel tá ruim, gente. Acho que é a minha ansiedade, gente. Vamos ver, vamos lá. Aguardando. Pri, Lola, Nina, cheguei. Gente, acho que a Raquel tá com problema de conexão. Vamos ver se a gente consegue. Senão eu encerro de novo e começo novamente. Porque senão o YouTube, olha, louca, o Instagram rouba tempo da gente. É, tô de óculos para ver se eu enxergo as perguntinhas bem. Ai, minha ansiedade, você não imagina a minha. Vamos lá chamar a Raquel novamente. Enviar solicitação. Vamos lá. Eu acho que eu tô derrubando. Eu acho que eu tô derrubando a sua conexão. Tamanha minha ansiedade. Raquel, Oiê, tá me vendo? eu estou te vendo, mas não me vejo. Você tá no Wi-Fi? Não, Tá nos dados móveis? sim, É, eu também tive esse problema. Eu vou cancelar você e você manda a solicitação para ver se a gente tá consegue. Da outra bom. vez eu fiz isso. Uhum. Peraí, vamos ver. Remover. Vamos lá. Oi, oi, Michael. Convidado da semana passada, Ed. Ai, gente, vamos lá. Tô esperando a Raquel mandar a solicitação. Tenho 10 minutos. Gente, eu acho que a minha ansiedade está derrubando a Raquel, gente. A conexão da Raquel. Vocês não estão entendendo. Ai, dá até para ver meu cobertorzinho, né? Ah, não tem problema, tá frio. Quem não tá por aqui, a câmera dela não está desligada, gente. Ó, visualizar. Ver, fazer transmissão ao vivo. Bora lá, vamos ver. Aguardando o Instituto Bem Me Quer. Foi? Bom, vamos seguir no escuro aí. Tá todo mundo me Gente, vendo? responde aí se vocês estão vendo a Raquel. Eu não consigo ter retorno, não sei por quê. Gente, vocês estão conseguindo ver? A Tamara tá falando que entrou. Sim, A sim, Mandinha entrou pro. e É. só eu não me vejo? Você não está se vendo. Ó, aí, Que estou vendo. coisa! Acho que deve ser pra eu não ficar encantada comigo mesma. É tanto amor que nem Ó, tá cabendo no vídeo. a Stefolete pediu para tirar o fone. Quem tirar o Vamos ver. fone? Eu não estou te ouvindo agora. Então não adianta. Oi. Gente, eu acho que é a minha ansiedade, Raquel. Diminui a adrenalina, então. Energeticamente. Vamos baixar a adrenalina, vamos baixar Gente, o como é que furor, pode isso? gente. A câmera já. Não, a câmera dela tá ligada, senão a gente não havia. Agora você mudou. A gente está conseguindo só ver uma porta. Estou ouvindo bem, ouvindo e vendo bem as duas. Tá. Eu estou na tela? Não, está virada para a porta, sua câmera está ao contrário. É, então, tá vendo? Não é a câmera também. É, não sei o que é. Tenta ir para o Wi-Fi.
Sai dos seus dados móveis e vai pro Wi-Fi para ver se melhora. Já tá tudo ligado. Não, o sinal tá ótimo, eu não sei o que é. Eu trabalhei aqui até agora, menina. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir? Só que é ruim Então, porque não vai ficar você gravado não vê sem as perguntas? imagem, né? Não, fica gravado com imagem. Tá bom. Então vamos embora. Tá bom? Pode ser? Simbora. Então, gente, Vai lá. como tem pessoas que são da sua rede, pessoas que são da minha rede, eu vou me apresentar e te apresento, tá bom? Porque você é minha convidada. Gente, Sim. meu nome é Fernanda Destro, eu sou podóloga, estudante de enfermagem, e com isso nasceu um projeto do meu TCC de falar de práticas integrativas. E aí, a gente já falou de atividade física e saúde, falamos de espiritualidade e saúde, agora a gente vai falar da mente, do amor e a relação dele com a saúde. E a minha convidada é essa psicóloga que, assim, cara, ela teve uma paciência comigo muito grande, porque eu acho que tem hiperatividade. Raquel, te apresenta. Imagina, Fê. Eu que agradeço o convite, né? Lá, já logo no primeiro momento, eu acho que nós tivemos uma boa afinidade, Sim. né? Então, meu nome é Raquel, eu sou diretora do Instituto Bem Me Quero, sou psicóloga clínica, institucional, educacional, sou neuropsicopedagoga, institucional e neuropsicopedagoga clínica, que não consegui me formar ainda porque nós estamos aí nessa pandemia. Tá difícil para E todo agora mundo. temos que esperar, né? Vamos ver como é que vai acontecer, se a gente consegue concluir esse ano ainda. Tá. Mas enfim, eu preparei esse material com bastante carinho para vocês, então tem algumas coisas que eu vou ler, tá? Porque eu me preocupei em buscar referência bibliográfica, para a gente ter um bom conteúdo. E aí as dúvidas você vai me passando, né, Fê? O que o pessoal for... Apesar que eu também consigo acompanhar aqui, eu consigo visualizar as notificações. Tá. Qualquer coisa a gente já vai respondendo. Uma pergunta assim, show de bola? Pode. Eu vou fazer vou fazer duas perguntas dentro de uma. Tá? Olha, eu anotei tudo, gente, que eu sou perdida, eu tenho que ter uma sequência. Conversando com a Raquel, dei um trabalho para ela, gente, porque eu vou embora. E ela percebeu. Ó, primeira pergunta. O que é o amor? E a gente aprende a amar quando é criança? E se a gente não teve esse amor ofertado, a gente consegue aprender a amar depois de adulto? Uhum. Então, o nosso tema principal hoje é o auto-amor, né? Sim. Mas é muito bom a gente esclarecer que sentimento é esse, né? Se eu não entendo direito o amor, como que eu vou saber se eu me amo ou não, né? E essa sua perguntinha aí, se a gente tem como aprender a amar, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Sem problema, tá. A gente vai. Então, assim, eu vou ler algumas definições de amor, porque eu fui buscar várias referências e a gente depois vai discutir isso. Por que eu achei tão importante trazer fidedigno as definições, tá bom? Tá. Então, o amor. Definição cultural. Afeição profunda a outra pessoa, a ponto de estabelecer um vínculo afetivo intenso, capaz de doações próprias até o sacrifício. Dedicação extrema e carinhosa, sentimento profundo e caloroso de atração que um sexo experimenta pelo outro. Apego, carinho, ternura, cuidado e zelo. Relações amorosas, namoro. Assis 2008. Você está acompanhando aí, Fê? Quer ler algum? Ah, você está acompanhando? Peraí. É que eu pus a musiquinha para eu me acalmar, esqueci de tirar a musiquinha. Eu ouvi a musiquinha, tá bem gostosa. Gente, bom, eu vou continuar aqui, por enquanto. Pode continuar. Definição do latim. Amor, amore, entre aspas, é uma ação ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. Do grego, etimologicamente, amor deriva, no qual a significa sem e mors é o sinônimo de morte. Profundo isso, né? Ou seja, sem amor, nada morre. existe. Nem tanto. Algumas pessoas vivem sem amor, né?
Portanto, amor sobre essa perspectiva corresponderia a algo que transcende a morte, além de que pode-se dizer que as relações que estabelecem ao longo de nossas vidas estão permeadas pelas relações amorosas. Pelo menos as pessoas aí psicologicamente saudáveis. O problema é saber o que é saudável, né? É, isso que a gente vai discutir também. Sim. Temos ainda uma definição de que amor é uma atividade, não um afeto passivo. É um erguimento e não uma queda, onde se consiste em dar e não em receber. Olha essa frase. Em dar Mas e não vamos discutir receber. Depois, né? Vamos primeiro como sentimento individual e personalíssimo, traz complexidade por envolver componentes emocionais cognitivos, comportamentais, que são difíceis ou quase impossíveis de separar. Porque se a gente pensa, a gente reage de alguma forma, é um contexto total, né? Então, a gente pensa e faz. Impossível de separar. No caso do amor romântico, também se insere os componentes eróticos. Agora vamos discutir aqui já um pouquinho, né? Tá. Já respondendo a primeira parte aí de como é que a gente aprende a amar, né? Até agora, todas essas definições que eu busquei, elas são fidedignas ao o que é amor, né? As definições do que é amor. Mas se a gente se baseia somente nessas definições, aonde é que a gente pode, por exemplo, encontrar o alto amor aí? Porque aí está falando, né, de uma certa anulação, está falando que o amor é uma troca, está falando que o amor está relacionado com outra pessoa, mas definição de que amor também está relacionado com nós mesmos, eu não consegui encontrar, né? Então, vamos lá agora. Você vai perguntar mais alguma coisa, Fê? Dá para aprender a amar o próximo? E aí eu acho que meio que matou, porque tudo que você pesquisou cientificamente diz que está relacionado mais com o próximo do que conosco. E aí agora me deu uma dúvida. Por isso que é tão difícil se amar, porque nem na literatura tem nada dizendo como se amar. Tem bastante coisa na literatura, mas não na definição do amor, né? Sim. Então vamos seguir um pouquinho aqui. Tá. A busca do amor. A gente vê muitas pessoas sofrendo, né? Por causa desse sentimento tão importante na vida da gente, né? A pessoa está sempre em busca, já que a gente aprende que amor está na base dessa definição, então tá todo mundo aí à busca de um amor para poder ser feliz, né? Sim. Agora tem mais um pouquinho de definição aqui também. Tá. Que o amor é uma atividade, não afeta... Acho que eu já falei essa. Deixa eu buscar aqui, que eu pulei. Peraí, gente. Agora sim. Agora a gente vai falar um pouquinho da neurologia do amor. Eu adoro que também isso. É muito importante entender. Hormônios, como que mexe esse sentimento que não é palpável, mas inunda o nosso corpo. Sim. Então, o amor, ele é um mecanismo biológico, tá? Ele tem base biológica, tem bases neurológicas. Tudo que compõe o ser humano, na verdade, ele já vem em desenvolvimento desde o feto, né? Da nossa história genética, também isso é muito importante, muito relevante, porque o ser, ele surge ali no sistema embrionário ainda. E todos os hormônios, né, que nós precisamos produzir durante toda a vida, ele vem com base já desse desenvolvimento, mas algumas ocasiões da vida também fazem com que isso possa oscilar, tá? Então eu vou falar aqui, o que compõe o amor? É a dopamina, feniletamina, serotonina, que dá resultado aí como o amor. Eu tenho um materialzinho, depois quem quiser, eu posso enviar por e-mail, ou vocês podem entrar lá no Instituto Bem Me Quero, deixa um recadinho,
que eu Uhum. mando para vocês, tá bom? Tá, tem uma perguntinha aqui. Eu tenho um Vamos problema lá. com o dedinho, né? Tem uma pessoa que perguntou assim: então eu não preciso de outra pessoa para amar? Eu acho que é isso. Eu tô tentando voltar, só que eu tenho que Acredito que o primeiro. aqui, ó. Não Aqui é a precisamos, Lola. não precisamos de um amor para ser feliz, não é? Amandinha Bruno. Tá. Aí vai depender do ponto de vista, né, Amanda? Porque assim, o ser humano, ele é biologicamente programado para não viver sozinho, né? Que é um aspecto que eu vou discutir ainda aqui durante a nossa live. Partindo desse ponto, então é impossível ser totalmente feliz sozinho. Pleno, né? Mas existem outras relações, outras formas de amar que não seja só um relacionamento amoroso, por exemplo. Eu ia Né? dar algum exemplo de Madre Teresa. Ela não se casou, ela se doou ao outro e ela tinha um amor, porque para você receber, para você dar, você tem que gerar dentro de si, não é mais ou menos essa química? Sim, aí entra na troca, né? Da primeira Sim. definição lá, das primeiras do amor. Uhum. Quando existe uma troca. Teve uma outra pergunta aqui que foi da Lola. Cadê? Acredito que primeiro amamos o próximo e depois da maturidade aprendemos a nos amar. Também. Porque é um sentimento que a gente precisa aprender a desenvolver, que a gente tem que cultivar esse sentimento por nós mesmos, mas isso também vem desde lá da infância, que eu também vou chegar nessa discussão ainda com vocês. Ela O pessoal está deixando pra ansioso, frente, mas são perguntas ótimas. Então, como aprendemos a nos amar, o pessoal já está lá na frente, já está lá Ah no lá, a outro amor. sociedade cobra sua felicidade estando com outra pessoa. Porém, se você está se amando, pode ou não ter alguém. Exatamente, Lola, é isso aí. Bom, vamos seguir aqui um pouquinho de novo? Bora? Então vamos falar lá da fórmula do amor, tá bom? Tá. Então a dopamina, que é uma das substâncias, é a substância do prazer e da felicidade. Pode ser produzida através de estímulos mentais ou quando se planeja uma atividade prazerosa. Então, tudo que a gente tem vontade de fazer, tudo que a gente planeja para a nossa vida, a gente já está colocando ali algum tipo de sentimento, e o que impulsiona, um dos que nos impulsiona, é a dopamina. Tá bem? Agora eu vou falar sobre a feniletilamina, que é a segunda substância. Que nome. Tem que treinar para não travar a língua. Vamos mandar para o Luciano Huck. Essa já é conhecida como o hormônio da paixão. Pode ser Olha, isso é muito interessante. Pode ser desencadeada com um simples troca de olhar ou um aperto de mãos. Então, muitas vezes a gente não está amando, a gente está apaixonado, é isso? Apaixonado, é isso aí. Aquele sentimento arrebatador. Que aí a pessoa fala, eu estou amando. Não consegue esquecer mais a pessoa. Qual a diferença então, de amar e ter prazer? Essa é uma pergunta legal para a gente responder agora. Tá, tem a outra que eu acho que entra no amor e a gente volta. O amor, ele é um sentimento mais profundo e mais duradouro, né? O prazer, ele é algo mais... ele satisfaz... Isso, ele é imediatista. Ele te satisfaz, porém também vicia. Porque a gente sempre quer mais, né? Quer mais. Tá. Então, aqui ainda dentro da paixão, por isso que eu quis responder agora essa pergunta. À medida em que nos tornamos dependentes desse hormônio, desse sentimento, nos dizemos apaixonados. A ansiedade da paixão seria um sentimento da síndrome de abstinência de feromônios. Sabe quando termina um relacionamento arrebatador, que a pessoa vai pro zero? Sei. Sabe, né, Fernanda? Adolescência, então, gente, a gente acha que vai morrer.
Morrer? Pode ser, porque os hormônios estão todos no ápice, né? Sim. Então isso causa uma dependência, isso não só, né, na adolescência, em outras fases da vida, muitas pessoas podem passar por isso, porque ela se torna é um hormônio que acaba viciando se você não conseguir ponderar. Então aí está a diferença entre o que você vive com amor e o que você vive com paixão. Agora a serotonina está ligada ao prazer, felicidade e bem-estar emocional. Regula o apetite sexual. Nos homens é responsável pela ereção prolongada. Então, é importante deixar isso até frisado aqui, porque está diretamente ligado com a libido, né? Então, assim, pessoas que são depressivas ou que têm outros transtornos, que dependendo da medicação que ela toma, se é um inibidor de serotonina, ele vai afetar exatamente a libido da pessoa. E aí a pessoa pensa, eu não amo mais, eu não sinto prazer dentro do meu relacionamento. Não é isso. Às vezes é uma baixa de serotonina que precisa de um acompanhamento médico também para poder resolver. Às vezes não falta amor no relacionamento, falta serotonina. Uma pergunta aí que deve ser intrigada. Tem uma que ficou lá em cima, que é da Priscila, que eu acho que dá para responder na próxima, mas essa é da Lula. Pessoa que não consegue ficar sem ninguém durante um tempo é falta de amor próprio? Não poderia também ser viciada em paixão? Não, porque a paixão ela tem uma direção. Ela tem que, a gente tem que ter um objeto de desejo, né? Muitas pessoas têm como objeto de desejo coisas materiais. Daí também se desenvolve uma compulsão, né? Ela precisa comprar, comprar e comprar, porque aquilo dá um prazer imediato também. Tá. Então, as pessoas que não conseguem ficar muito tempo sozinhas, elas engatam de um relacionamento no outro. Seria a falta de amor próprio? Ou algum outro tipo de carência, ou alguma outra situação na vida da pessoa que levou ela a ter esse comportamento. Tá. Então, assim, dentro da psicologia, tudo é muito amplo. Não existe nada que seja fixo. Pergunta e resposta. Não. Até mesmo ser humano para ser humano e da história que ela carrega, né? Sim, isso é muito importante. Por isso que eu falei, Fernanda, até do período embrionário da nossa gestação. Sim. Porque tudo que nós possamos viver durante a vida, emocionalmente, às vezes o problema, né? Intraútero. De algum relacionamento, problema de desenvolvimento, enfim, tá lá atrás. A pessoa não consegue entender o que é e foi na gestação. E às vezes ela acha que foi um namorado, alguma coisa, e às vezes tá mais fundo. É isso que tá querendo dizer. Sim. Tá. Gente, vai ficar live, viu? Pode ficar tranquilo. Oi? Tem gente pedindo oi aqui. Eu já vi a Lara, eu já vi o André, já vi a Thalita, a Tamara, Gabi, lindos. Amo vocês. Não dá para eu ficar respondendo toda hora os oizinhos, mas eu tô de olho aqui. Beijos. Agora vamos lá. Na oxitocina, que é um hormônio muito importante também, está ligado com isso que a gente está discutindo, Fê. Bom, a oxitocina é conhecida como hormônio do amor, sendo liberado quando a pessoa está com o seu parceiro. Ligada à sensação do prazer, bem-estar físico e emocional, sensação de segurança e fidelidade entre o casal. Tô ficando a sem oxitocina. voz. Deixa eu tirar minha blusa aqui, gente. Tem uma pergunta que eu acho que cabe dentro dessa. Então, se nós aprendermos a nos amar, o amor do outro seria um complemento? Porque eu já vi um estudo científico que diz que o toque, quando o parceiro ou a mãe toca o bebê, isso produz oxitocina. Sim, é o que eu vou falar agora. Então vamos lá, deixa eu continuar. Então, parei lá. Ligada à sensação do prazer, bem-estar físico, emocional. Eu tô ficando sem voz. Não. Pelo amor de Deus.
A principal função da oxitocina... Eu vou ter que pegar uma outra aguinha aqui que já acabou essa aqui. Peraí, Fê. Vai lá. Na outra live eu deixei meu convidado, aí, galera, gente. Você ainda tá avisando. Gente, vamos mandando pergunta. É um tema muito interessante. Eu não vou deixar vocês sozinhos aí falando nada, porque eu gosto de falar. Seria ótimo se desse para alguém entrar e a gente ficar batendo papo. Eu acho que é um tema muito interessante. Debati bastante com a Raquel sobre o amor, o alto amor. Então, sim, eu tô cheia de perguntas para fazer para ela. Olha, foi rápida, mais rápida do que eu. Cheguei. Bora. Vamos lá. Acho que eu tô falando muito alto, tá forçando minha garganta. Pode falar mais baixo, eu digo se tá muito baixo. Tá. A principal função da oxitocina é estreitar o vínculo afetivo entre mãe e filho. Agora vamos lá. Até aí tá tranquilo? Alguém tem alguma pergunta sobre essa relação entre mãe e filhos? Então, aí você abre meu leque, né? Lembra quando a gente conversou, eu falei que eu tenho que fechar o leque? O que faz com que... Você falou ocitocina. A ocitocina é liberada intraútero, passa para essa criança e aí quando nasce já tem um vínculo ou não? Não tô te ouvindo. Tô ouvindo agora. Foi? Foi. A relação de amor intrauterino, ele já acontece. Tá. Então esse vínculo está sendo criado lá intraútero. Quando a mãe consegue sentir amor pelo bebê, ele percebe isso, né? Tanto que, por algumas vertentes da psicologia, principalmente da sócio-histórica, a gente já avalia o contexto psicossocial daquele bebezinho desde do intrauterino. Que relação é aquela? O que aquele bebê ouvia durante a gestação, né, que é tão importante. Eu falei do contexto embrionário, primeiramente do biológico, do neurológico, mas o psicossocial também ele é muito importante. Sim. Né? Como é que essa gestação foi concebida, que tipo de estrutura tem essa família. Ouvia. Mas a oxitocina, que você me perguntou, ela geralmente ela é mais ligada ao momento do parto, que é o que estimula a contração também. Sim. Né? Uhum. E estreita ainda mais esse vínculo de relacionamento entre mãe e filho. Então, algumas pessoas, algumas mulheres, né, na verdade, que elas têm depressão pós-parto, é porque elas têm também um déficit nessa oxitocina. Então, o bebê nasce, ela não consegue sentir amor pela criança, né? Ela desenvolve outros sentimentos ali que não é o amor. Algumas até conseguem sentir amor, mas ao mesmo tempo sente uma repulsa, não consegue cuidar da criança. Por isso que é muito importante observar, né, a mãe após o parto. E durante o pré-natal também, né? Porque às vezes a gente consegue assimilar muito bem quando não é uma gravidez planejada, devido à idade e tal. A gente consegue até falar assim, ela não queria. Agora, imagina a mãe ter todas essas sensações ou falta de sensações com uma criança esperada, uma criança desejada. O quanto Sim. ela também não se sente frustrada por não desenvolver todo esse mecanismo hormonal e sentimental. Então, mas quando esse problema ele é detectado, isso já é possível detectar, né, após o parto. Quando a mãe vai receber essa criança depois do parto. Então, assim, toda aquela equipe já está preparada caso isso aconteça. Então já tem uma equipe de psicólogos e outros médicos que vão estar acompanhando essa mãe.
Alguma A gente já dessas está indo lá substâncias, para outro mundo, né? alguma dessas substâncias, elas podem ser utilizadas via medicamentosa ou a gente, com tratamento psicológico, a gente consegue fazer com que ela faça toda essa conexão para Sim, liberar esses hormônios. Não sim, porque precisa são medicamentosa. ápices, sim, são ápices hormonais. E que depois eles tendem a regular também com o passar do tempo, com Sim. acompanhamento ou mesmo com o uso de outras medicações que estimulam outros neurotransmissores, então a mãe consegue chegar no estágio até de normalidade. Hum. Podemos seguir? Podemos. Se deixar, eu vou para outro canto. Me Se precisar, a direciona. gente começa o segundo time. Então vamos lá. Agora vamos começar a responder como o amor pode ser aprendido. Ah, eba. Tá? Bom, eu sou da abordagem comportamental. É a abordagem que eu mais utilizo no consultório. Então, eu me baseei nesse campo aí para colocar algumas observações, tá bom? Tá ok. Então, para a vertente da psicologia analítica comportamental, o amor é aprendido, olha lá, por meio de manifestações concretas, estímulos do ambiente e as corporais do organismo, que chamamos de sentimentos. Elas são abstratas, que existe uma correspondência entre atividade exterior e interior. Então, aí é um conjunto. Agora, vamos lá começar a responder pelo menos uma parte aí. Uma criança, quando ela chora, muitas pessoas podem falar assim, ela está fazendo birra. Tudo bem, mas a criança sabe exatamente o que é birra. Ela está chorando porque ela está com dor, ela está chorando porque ela está com fome, ou porque ela está com frio, ou por qualquer outro motivo. Solidão, né? Então, assim, como que a criança vai saber? Ela não sabe ainda. Uhum. Aí já começa o momento do aprendizado. Você pega aquela criança, você percebe, né? O adulto que acompanha aquela criança. Ele tá vendo o que está acontecendo ali no ambiente, e aí ele pega aquela criança que está chorando e fala, o que foi? Você está com raiva, por exemplo? Ou então pega a criança e fala, você está com fome? Vamos lá que eu vou te dar alguma coisa. E assim sucessivamente. Então a criança vai começando a associar que aquele mal-estar que ela está sentindo, e que se ela só consegue responder aquele mal-estar chorando, tem um nome. Né? Uhum. Ou é dor, ou é fome, ou é sono, tem um nome aquele choro. Então aí já começa uma troca. Tanto de quem cuida, né, para com a criança, como a criança também através da observação. Então ela consegue identificar se tem alguém triste. Então é importante falar para a criança. A criança pergunta, o que foi, mãe? Aí a mãe fala, nada, que ela já não está muito bem. Você falou... Não, ela pode falar. Ela pode falar, filho, hoje a mamãe está triste, ou então, eu estou triste agora. Eu estou triste porque alguém faleceu, eu estou triste por qualquer motivo. Né? Mas essa, Raquel, é uma abordagem que está vindo de uns 10 anos para cá, de ter essa troca com a criança. Porque eu venho de uma geração que, assim, você já comeu, você já está limpa, engole esse choro. Eu venho dessa geração... Então... Guarda. O engolir o choro, ele já está ensinando a criança que ele não tem o direito de sentir nada. Uhum. Ele não pode sentir nada, ele tem que engolir tudo que ele estiver sentindo e de preferência vai brincar, né? Sai de perto. Então, assim, é um aprendizado distorcido dos sentimentos e do amor também. Uma criança que não tem o amor da mãe desde criança pode crescer revoltado e ir para um caminho errado? Existe a possibilidade de que sim, porque ele não conseguiu desenvolver amor ao próximo, respeito, empatia. Pode ser que essa criança já não tenha sido bem aceita desde o período intrauterino. Então, alguns hormônios que fazem parte do desenvolvimento, não é que ela não terá, tá? Não é que ela não pode desenvolver, mas ela já vem
com todo um código genético, desde o comportamental, afetado. E aí ela participa de um ambiente que não é propício, que não é afetuoso. Não é só um fator, é isso que você está querendo. Não exatamente, nunca é só um fator. Tá, porque a gente vê também crianças que são extremamente amadas e acabam indo para um outro lado. Então, o meio onde ela está, todo o cenário que ela está envolvida, influencia para o caminho que ela vai seguir na fase adulta. Sim, o meio, com certeza. De repente, ela não tem carinho e afeto da família mesmo, do laço sanguíneo. Mas ela consegue conhecer um vizinho, um parente, que consegue dar carinho, que consegue dar afeto, que demonstra para ela que a vida pode ter outras perspectivas, mesmo que a família dela não seja um exemplo a ser seguido. E ela consegue escolher ali o que ela pode ou não fazer. Entendeu? Tá, entendi. Então, aqui só completando na interação cultural e familiar, onde o indivíduo aprende como se dá nome aos sentimentos, que é o que eu expliquei agora. Nessa troca no ambiente também, bom, já ia pular um pouquinho o assunto aqui, mas eu vou deixar mais para frente esse outro comentário. Tá, veio uma pergunta aqui. Diga. Cadê, gente? Aqui. Uma mãe, quando desenvolve um amor excessivo pelo filho, tomando como amor possessivo, é falta de amor próprio dela? Eu entendi assim, dela para com ela? Ela não está desviando esse amor próprio dela para o filho? Porque ela só está querendo, eu vou usar a palavra que você usou lá atrás, que o amor ele é uma troca, é mais dar do que dar e receber. Tá. Essa pessoa, quando ela dá excessivamente, ela não está esperando receber, e aí ela aumenta a ansiedade pelo receber? Tá. Às vezes. Tem pessoas que elas se autoanulam demais para cuidar excessivamente do outro. Né? Mas isso cria uma codependência também. Imagina para essa criança, por exemplo, que é o exemplo dado aqui, que ela sabe que a mãe faz tudo por ela, mas a mãe deixa claro de alguma forma que, olha, eu tô aqui, eu faço tudo para você, então você precisa ser, entre aspas, bonzinho, você precisa isso. Tem uma troca ali às vezes. E aí a criança começa a se autoanular, porque ela diz: eu gostaria, por exemplo, de passar o final de semana na casa de um priminho. Mas se eu for, a minha mãe vai ficar sozinha, tadinha, ela vai ficar triste. A codependência. A codependência. Aí a mãe fala, mas você vai na casa do seu primo, eu vou ficar aqui sozinho. Aí a criança já, mas eu queria tanto ir, mas eu não posso deixar minha mãe triste. Então, assim, nenhum dos dois acaba tendo uma relação saudável. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi, eu vou fazer para você e você responde se você... Eu acho que eu vou falar só um trechinho aqui antes da próxima pergunta, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, tá? Tá. Uma definição também. Por isso, aquele que ama procura evitar a separação ou distanciamento, sendo então reforçado por tais consequências, passando, portanto, a maior parte do tempo juntos. Que é o tipo de relacionamento, tanto mãe e filho, como relacionamento amoroso, que assim, não dá para desgrudar. Onde tá, tem que estar a tampa e a panela, né? Porque não consegue mais se desvencilhar desse relacionamento. Ela perde a individualidade dela. Eu acho que respondeu a pergunta da Gabi. Gabi. Aqui, deixa eu ver. A relação de sentimentos de mãe e filho recém-nascido pode afetar no campo relacional quando crescer? Eu acho que é meio isso que você falou. Se tem essa relação codependente, eu dependo de você, e aí a criança vai se sentir mal porque a mãe depende dele, aí logicamente vai afetar lá na frente. Eu interpretando o que tu disse. Porque desde que a relação não seja sadia, né? Sim. Se tem indícios de que não é uma relação sadia, tem sequelas. A Pri Torres está perguntando, a insegurança da mãe acaba passando para o filho? A gente pode dizer assim? Sim, porque aí a gente entra na história de aprendizagem, né? Às vezes, neurologicamente, a criança, enfim, ela não tem nenhum tipo de déficit, mas ela aprende por observação. Então, assim, mãe e pai que são ansiosos, bem provável que os filhos também sejam, ou que um deles
seja Você tá me vendo? psicoterapia familiar. Parei com meus caras e bocas. Eu tô entendendo, vai, continua. Então, então tem tanto uma questão genética como ambiental. Né? A pessoa começa a ficar pilhada, começa a ficar ansiosa por tudo. Ou começa a ficar depressiva também. Né? Aí a gente fala já de uma questão familiar sistêmica, onde sempre que houver uma pessoa doente, ela vai adoecer o restante. Né? Todo o sistema fica afetado também. Ó, Bora? tem uma aqui. Bora aqui, ó. Eu amo demais, me anulo. Então, ai Jesus, olha, então eu preferi no momento permanecer só e aprender a me amar primeiro. Estou engatinhando, mas estou aprendendo a me mimar. É isso aí. Que aí entra lá no auto-amor, que você vai falar lá na frente, né? Sim, a gente vai chegar lá no auto-amor. Agora, aprendo a me mimar, já alguma coisa assim pra gente conversar em terapia, em particular. Que mimo é esse? Mas eu não vou estender o assunto. Não, porque senão abre o leque e eu vou embora. Então vamos lá. Quem perguntou isso? Lula. A Lula tá demais, hein? A Lula, ela é maravilhosa. Todas as lives dela. Legal. Agora vamos falar um pouquinho da banalização do amor? Eu ia perguntar isso pra você, se o amor ele tá banalizado. Sim. Porque hoje em dia as pessoas falam, tá achando aí? Vocês acham que o amor vamos ver os comentários aí. Isso, do amor banalizado. Manda amor aí, gente. Valorizado o amor. Bora lá. No meio Então dessa vamos pandemia... lá. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou falar. O amor é fator importante e participa ativamente da evolução e estruturação da personalidade, que é o que nós discutimos até agora, certo? É capaz de aproximar a pessoa de sua essência e propiciar o desenvolvimento das relações sociais, dentre outras. Deve-se acrescentar que cada pessoa experimenta o amor de uma maneira. Então, assim, só pelos comentários aí a gente já pôde exemplificar muito bem que, dependendo do ambiente psicossocial, né, e embrionário, e neurológico, enfim, tudo que nós falamos até agora é a forma como ela vai aprender o que é amor. Aí a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com o que é amor e com o que é paixão, né? Que existe muita dúvida aí ainda. As pessoas ainda se confundem com isso. E aí você banaliza o amor. Porque se qualquer paixão que eu fui pra balada, peguei um telefone, saí com um cidadão ou com uma cidadã, saio com quem eu quiser, né? Vamos lá? Não vamos falar em gênero? Não, amor, vamos exemplificar de todas as formas, porque o amor não está só, né, nessa questão de gênero. E aí eu falo que eu tô apaixonada. Eu não falo que eu tô apaixonada, eu falo que eu tô amando, né? Aquela pessoa já é a tampa da laranja. Mas foi muito bom. Fizeram juras de amor. Mas no outro dia, o que acontece? Um some, né? Evapora, bloqueia no contatinho. Isso quando diz o nome certo, dá o telefone certo. Exatamente. Então, assim, isso já faz parte da banalização também. Porque, assim, a partir do momento que duas pessoas resolveram ficar juntas, elas têm que ter consciência do que está acontecendo ali. E ser honesto. Não, olha, a gente vai curtir hoje, amanhã, outro dia. Tudo bem para você? Tudo bem. Né? Aí deixa então, eu fazer uma existem pergunta. elementos que já mostram isso. Essa vontade de... eu sair com alguém lá na balada e aí no outro dia já estou dizendo que eu estou amando. Não seria uma falta de amor para comigo e eu estou querendo encontrar alguém para dar essa responsabilidade de me amar? Também. Porém, se a gente aprendeu lá atrás, quando a gente começou a conversa, o que é amor? Isso é amor? Amor é troca. Amor tá na relação, amor tá no outro, amor tem abrir mão de si para o outro, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, primeiro você tem que amar o próximo, para depois você se amar, né? Nada contra nenhuma vertente religiosa, mas muitas pessoas dizem isso e seguem isso. Porque tá baseado lá na história do que constrói o amor, que é a relação, a troca.
Então, ó, dentro dessa troca, ó, tem pessoas que amam, mas não conseguem expressar esse sentimento. Existe isso, que é um amor que só eu sei amar e eu não sei demonstrar? Então, aí vem todo o histórico de aprendizado dos sentimentos, Do né? amor, Porque tá. isso não acontece só com a criança. Muitas pessoas na vida adulta não conseguem nomear os sentimentos também. Sim, então Elas isso é uma confundem. informação que ela já traz de dentro do sistema dela. Sim. Alguém não soube E demonstrar das amor. suas experiências de vida também, né? E assim ela reproduz, E sei amar, mas não sei demonstrar, seria isso? sim, sim. Tá. Ó, a maioria do pessoal falou que o amor tá banalizado, que as pessoas têm que ter autorresponsabilidade, que tem paixão virando amor da noite pro dia. Então, Então, aí a gente vai entrar um pouquinho aí nas relações virtuais, né? Que também é Covid, uma banalização. Então, assim, Covid ao tá aí. mesmo tempo que eu converso com você, eu tô conversando com mais 5 e tá todo mundo apaixonadinho, mas ninguém sabe que os outros 4 existem. Não é? Boa, perfeito, perfeito. Isso é a banalização. Então, assim, aí você consegue criar base de relacionamento com várias pessoas, de repente você sai com as pessoas, aí depois você já exclui a pessoa. Ou você sai algumas vezes e depois exclui. Ou manda só uma mensagem, ó, não vai dar mais, tá? Só que a outra pessoa já tá gostando de você. Uhum. Então isso também é uma banalização do amor, Sim. né? É a pergunta que a fala que colocaram aí. É ter a autorresponsabilidade com o sentimento do outro, né? Sim, sim. O amor mercantilizado também, né? Que a gente vê isso muito nas redes sociais. Que o sinônimo da felicidade está no relacionamento perfeito, tá na selfie perfeita, no lugar perfeito, no passeio perfeito, no No conto de restaurante fada. perfeito. O Diga? conto de fadas. Eu costumo dizer que Ah, as sim, pessoas conto de acham que o fada. amor é conto de fadas. Mas o conto de fadas, ele acaba ali no beijo, no sim. Ninguém conta como é depois. E aí a Sim, gente cria a ilusão de que tem que ser assim, o sapatinho de cristal, com a festa perfeita. E a gente mede muito a nossa vida com a régua do outro e fala assim, aquele casal é perfeito. O meu namorado, marido, companheiro que eu tenho aqui, esse não serve porque não faz o que o outro faz. E a sim, gente se ela pega só um recorte da vida da pessoa que ela postou ali e julga que o que a gente está vivendo não é amor, não é felicidade, né? sim, sim. Porque é o estereótipo, né? Hoje em dia, muitas pessoas estão em busca disso. De É. viver um estereótipo para poder publicar, né? Para ganhar as curtidas. Mas Like. e no fundo? E lá no fundo, será que está sendo tão bom assim? Será que está sendo uma troca justa ali no relacionamento? Justa que eu digo Perfeito. na sinceridade, de repente, né? Uhum. São muitas questões aí. Então, Agora eu vou falar um pouquinho sobre o amor na perspectiva da psicoterapia, psicoterapêutica. O amor é um agente construtor de relacionamento saudável em todos os níveis e campos de relação humana. Não é que os problemas não vão aparecer, né? As sim. diferenças de personalidade, e enfim. Uhum. Mas assim, quando o amor ele tem uma boa base de relação, independente dela qual seja, você aprende a respeitar o outro e o outro te respeita na tua diferença. E quando Sim. aquilo acaba sendo um problema, as pessoas podem discutir sobre aquilo e entrar num acordo de quem é que deve ceder ou quem é que deve mudar um pouquinho o teu comportamento para Mas tem poder que ter muita afinizar a maturidade. relação. Sim, é a palavra muito boa que você utilizou agora. Precisa ter maturidade emocional para isso, né? Tratamos o amor como algo transitório, supérfluo, sem importantes repercussões na construção dos relacionamentos, que é toda essa banalização que nós conversamos. Agora vamos instigar um pouco o povo aí sobre as Antes armadilhas do amor. Diga. de tem uma pergunta, eu não vou conseguir puxar, mas eu bem gravei ela. Aqui, ó, Ah, da Esther Follett.
Me desculpa se eu estiver falando errado, não. Stefalete. Ingrid, Stofalete, é. como saber diferenciar o amor da paixão? Então, aí são uma pergunta bem complexa, né? Porque a gente falou lá sobre os hormônios que trazem um pouco de diferença entre uma coisa e outra, né? Uhum. Às vezes, a gente pode encontrar alguém na balada e o teu hormônio ir lá em cima, você sentir primeiro um apaixonamento, né? Ambos trocam aquilo, né? Ou em qualquer outro lugar, logicamente. Primeiro vocês vão se apaixonar. Mas com o passar do tempo, com a rotina, com a divisão de tudo que diz respeito a um relacionamento, vai ser um divisor de águas. Se aquilo vai continuar no campo da paixão ou se aquilo vai se transformar em amor. Então, né? eu acho que isso que você falou acaba de matar a pergunta que tá aí, ó. Porque o amor de um casal acaba quando começam os problemas, as dificuldades começam a aparecer. Eles não estavam vivendo uma paixão, e quando começa a vir as diversidades do dia a dia, ele não vira amor e acaba a paixão? Seria nessa linha, não? Então, pode ser um pouco disso, Tá. sim. Mas também, o que a gente tem que tomar muito cuidado, e por isso que é muito bom o autoconhecimento. O que é amor, o que é projeção. De repente, a gente idealiza um amor e acha que aquela pessoa se encaixa ali. Quando você começa a viver com a pessoa, dividir momentos com ela, e você percebe que não é bem assim, aí você fala, ué, mas cadê meu amor que estava aqui? Na verdade, ele não estava. Você projetou. Tá. Aí pode entrar agora nas armadilhas do amor, que quando eu li eu fiquei assim, isso vai dar pano pra manga. Vai. Então vamos lá nas armadilhas. Primeira, aprendemos que a definição do amor está sempre relacionada ao outro, né? Segundo, o amor está totalmente ligado a um relacionamento afetivo, que são as definições que nós estudamos, né? Sim. Como é que nossa família nos apresentou a relação de amor nos mais diferentes aspectos da vida? Fora o que a gente observa, né? Tem o aprendizado direto ali e o indireto, que é em outras relações que a gente se baseia no que realmente é amor, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tios, enfim, nossos primos. E aí você se baseia naquilo, e aí ou você acredita ou não nesse danado desse amor aí, né? Quarta, será que amor foi correlacionado aos nossos pontos positivos de habilidades, dando base sólida para o desenvolvimento da autoestima? Porque como é que a gente vai se amar se nós não tivermos autoestima? E o que é autoestima? Porque uma vez eu estava conversando com uma amiga, eu sei que você vai responder lá na frente, mas já fica lá para frente. Sim, que é assim, sim. Amor próprio Mas eu falei para ela, eu acho que não tem muita lógica, porque a gente conhece pessoas que estão exuberantes e a autoestima dela não está em alta, está em baixa. Então. É porque ela não consegue ver esses pontos fortes dentro dela, ela só vê o estereótipo. Então, a autoestima, ela está baseada nos aspectos de como foi desenvolvida a nossa personalidade, né? Que são temas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas se a pessoa não se aceita, se na verdade, assim, na época do desenvolvimento dela, se no período escolar, ela faz parte, por exemplo, do que é categorizado como um padrão de beleza. E o que ela vê como padrão de beleza, porque se ela vê... O que é padrão de beleza? É o normal da genética ou é o que a indústria promove? Né? Aí já tem muita coisa pra gente conversar. Porque eu imagino que assim, se eu idealizo ser loura, de 1,70 m. Olha, o nosso pensamento se conectou agora, hein? Entre ser loura e entre ser negra. Isso, aí eu olho no espelho e não vejo isso.
Eu não sou bonita. Sim, sim. Mas a minha amiga tem o olho claro, né? Um estereótipo ela que é muito mais bonita do que eu. Um estereótipo que se vendia, que hoje começou a se vender, porque eu acredito que as mulheres começaram a se empoderar, é que Sim. não existia maquiagem para negro, não existia produto de cabelo para negro, a não ser para alisar o cabelo para o negro. Então, a partir do momento, a indústria falou, opa, só que geralmente você vê por trás desse marketing, é uma negra magra, com um tom mais claro, uns olhos com nariz fino. E aí a negra olha para aquilo e fala assim, eu não sou bonita, porque tá parecendo uma negra lá, mas eu não sou bonita, eu não sou que nem ela. Pois é. Né? E aí isso vem já desencadeando situações de bullying, de baixa estima, né? A baixa estima, ela vem exatamente do excesso de comparação. A pessoa se compara com outras referências o tempo todo, com situações que ela não vai alcançar, né? A não ser que ela nasce de novo com uma outra genética. Caso contrário, ela não vai chegar. Então, precisa construir aí a sua autoestima, né? Mas isso, o ideal é que seja construído desde a infância também. Não foi. Na adolescência, ela já está... Oi? Desculpa. Não fui estimulada, minha autoestima não foi estimulada na infância e na adolescência. Eu tenho como fazer este trabalho? Tem como fazer esse trabalho. Às vezes podem ter sequelas, né, lembranças que a pessoa não vai apagar, mas ela pode ressignificar aquilo, tudo que ela já viveu, e saber que dali em diante ela consegue fazer um novo caminho, ela consegue se fortalecer. Adoro a palavra ressignificar. Uma pessoa com baixa autoestima está pronta para realmente amar alguém? Pode ser que esteja, desde que ela não faça desse relacionamento uma dependência. Né? Porque o amor, ele, como diz o ditado, o amor constrói. De repente ela engaja num relacionamento onde até essa pessoa pode fazer com que a autoestima dela melhore. Como tem relacionamentos que fazem o contrário, que a gente vai falar aí das pessoas tóxicas agora. Assim, já. Já. Então, o auto-amor da perspectiva psicológica. O ambiente é fundamental para que a pessoa desenvolva a autoestima, a autoconfiança e o auto-amor. O ambiente familiar saudável é fortalecedor desses sentimentos. Agora, imagina um ambiente onde a criança, ou adolescente, ou adulto, ele é depreciado e comparado o tempo todo. Pode ser que a infância dele tenha sido maravilhosa, mas ao longo da vida ele encontrou uma pessoa controladora, uma pessoa totalmente tóxica, que vai destruir tudo que uma família construiu naquele ser humano. Sim. Isso pode e acontece, infelizmente, né? Com inúmeros casos. Na escola, a empatia e o respeito são sentimentos que deveriam ser desenvolvidos e aprendidos, né? E a gente vê aí uma onda de bullying, cyberbullying acontecendo, né? E a gente ainda ouve o absurdo, Raquel, de falar assim, na minha época eu sofria bullying e tô bem, bullying, e tô ótimo. Está ótimo. Tinha outro nome, né? Não. Era tão cruel quanto... Mas e não afetou em nada? Tinha outro nome. Eu acredito que, assim, no campo educacional, que não é o nosso foco aqui, mas, enfim, no campo educacional, a gente vê isso acontecendo e toda a parte administrativa da escola, desde coordenador, enfim, diretores, eles fingem que isso não acontece. Não existe, ou se existe é bem raro, um programa bem direcionado, né? Não vou falar que não existe, porque senão vou sofrer crítica aqui. É que, infelizmente, o que chega pra gente no consultório são outras histórias. A escola, sim, infelizmente, negligencia, finge que não está acontecendo, passa um paninho quente ali, tá tudo bem, para não ter que encarar o problema de verdade. Porque precisa de um programa educacional. Vai cair a live. 27. Não, já? Não acredito. Vai continuar? Bora, tem muita coisa ainda. Pois é, eu falei que era tema para dar. Acho que dá mais uns 30 minutos.
Dá. Eu vou esperar ela cair, aí eu vou salvar e entro novamente. Tá Beleza. bom? Beleza. 4, 3, 2...